Olá, vamos ver se deu certo aqui, se entrou. Só dar um start aqui pra ver. Ver pro pessoal que está saindo meu som. Aí, agora sim. Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa segunda-feira. Estamos dando início agora à jornada, à semana de aquecimento da jornada da autocura, né? Porque a jornada da autocura mesmo é na semana que vem. Mas eu decidi fazer essa live de aquecimento para quê? Para vocês já irem aí se situando com o assunto, já irem conhecendo e aprendendo para quando chegar lá na semana, a jornada da autocura mesmo, no dia 11, já tá tudo certinho, tudo alinhado para vocês terem aí o melhor aproveitamento possível, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ruth, bem-vinda. Vamos lá então. Sobre o que é o nosso tema hoje? Hoje nós vamos falar da mente. Oi, Lila, bem-vinda também. Bem-vinda a todas. Vamos falar da mente, por quê? Porque eu acredito que esse é um dos assuntos mais importantes de todos, que a gente precisa entender como dominar a nossa mente, digamos assim. Porque a maioria das pessoas, digamos que 95%, elas não dominam a mente, elas são dominadas pela mente. Se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, é porque tá meio que uma ventania aqui, meio que vindo um temporal. E aí aqui eu moro em apartamento e a chuva bate na janela e faz um barulhinho, mas que não vai interferir aqui na nossa aula. Eu consigo ver os comentários de vocês. Pronto. Então, a mente, o que a gente precisa mudar na nossa vida para que a gente consiga dominar a nossa mente e não ser dominado por ela? Então, em primeiro lugar, para que a gente possa dominar algo, a gente precisa entender como que aquele algo funciona. Concordam? Porque se eu não sei como a mente funciona, vai ser muito difícil eu conseguir dominá-la e não ser dominado por ela. E qual é, então, o grande problema de a gente ser dominado pela mente? O grande problema é que quando a gente é dominado pela mente e não domina ela, nós vamos agir de acordo com a nossa programação. E o que é essa programação? Essa programação, ou que nós podemos também chamar de paradigma, esse paradigma ele é uma espécie de comportamento repetitivo que nós adquirimos na nossa infância. E esse comportamento, nós adquirimos ele mais propriamente até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança, ela não tem a mente consciente totalmente desenvolvida ainda. Então é como se, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase assim, é que a criança ela é toda subconsciente, a criança é uma esponja, alguma frase assim, não sei se vocês já ouviram alguém falar: "Ah, a criança é uma esponja, absorve tudo e tal". Então, mas é isso. Mas falando de maneira científica, é exatamente isso. A criança não tem essa parte do córtex ainda totalmente desenvolvida. E isso vai fazer com que ela, no ambiente que ela está, ela vai absorver tudo o que acontece naquele ambiente, porém sem filtro. Ela não consegue filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo. Vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Por exemplo, assim, é, digamos que uma criança é um atleta.
Então, se você, não uma criança, mas você é um atleta, daí você já tem lá uns 15, 16 anos, você é um atleta e aí você é jogador de futebol. No intervalo, o time tá indo mal, aí o treinador chama e dá aquela bronca, né? Porque você não tá jogando bem, porque não era isso que eu esperava de você, porque como assim? O que, que você tá fazendo? É aquela bronca. Ah, porque você hoje você tá uma porcaria. Aquela pessoa vai pensar, poxa, realmente, aquela bronca que ele tá me dando, ele não tá querendo dizer aquilo literalmente. Eu não sou uma porcaria. Hoje eu tô jogando mal, então eu vou me esforçar para que eu possa, eh, ali, poder responder à altura aquela expectativa do meu treinador. Então aquilo vai servir de motivação. Já para uma criança, não é dessa forma que funciona. A criança não consegue entender ou como o nosso subconsciente uma das características dele é que ele entende tudo de forma literal, a criança também entende assim. Então, se você vai brigar com uma criança, vai dar uma bronca nela, e aí você fala: "Você é um inútil, você não serve para nada, você não vai dar nada na vida". Aquilo para ela vai penetrar no subconsciente sem filtro como sendo uma verdade absoluta. E para ela aquilo vai virar uma lei. E aquilo vai ficar enraizado e vai mais tarde virar uma programação. Essa programação, ela está enraizada profundamente no nosso subconsciente. Nós não temos acesso e não conseguimos saber o que tem lá. Porém, o que tem é a programação que foi feita por outras pessoas até os nossos 7 anos de idade. Quando a gente não controla a nossa mente, que é o que a gente estava falando ali, e nós deixamos nossa mente funcionando no automático, quem é que está no controle? Esses velhos programas instalados até os 7 anos de idade. E o que que tem lá? Bom, a menos que você tenha tido uma criação maravilhosa, feita por pessoas equilibradas, 100% que sabiam exatamente como criar um filho, o que dizer, o que não dizer, que eu acho um pouco difícil, né, porque não é bem assim, né, aquele negócio de expectativa versus realidade, né, a expectativa dos pais é criar o filho bem, é não mas e o dia que a gente surta, né, e acaba falando alguma coisa, ou então aquele dia que você assistiu uma briga dos seus pais e que você aprendeu que aquele era o tipo de comportamento que era certo, porque você não filtra quando você é criança, você só absorve. Ah, então, olha, é assim que se comporta então nessa situação. Pronto, coloca aquilo dentro da mente da criança. Ah, nessa outra situação, aí a mãe tá surtando. Ah, então é assim que se comporta. Ótimo, vamos surtar quando a situação for essa. E aí, a partir do momento que nós não controlamos isso e nós deixamos a nossa mente no automático, boa noite, Daisy. Boa noite, meninas. Vão colocando, aí vocês estão chegando, de onde vocês são, se já são meus alunos, se eu já conheço vocês, se já me conhece, se estão chegando aqui pela primeira vez, vai colocando aí na live, tá bom? Aí o que acontece, então? Quando nós ficamos no automático, que é 95% do tempo, nós estamos no automático. Ó, só para vocês terem um exemplo. Quando que nós estamos no automático? Toda vez que nós estamos pensando. Nós temos 60.000 pensamentos por dia, aproximadamente. 60.000 pensamentos por dia. Toda vez que nós estamos pensando, nós estamos no automático. Então, é isso. 95% do tempo, nós estamos ali reagindo àquele programa que foi colocado até os 7 anos de idade. E aí que é a questão. O nosso consciente, a nossa mente, ela pensa em fazer uma coisa de um jeito. Porém, quando nós estamos no automático, ela vai seguir a informação que está aqui no subconsciente. E é por isso que a gente se sabota, a gente se faz de tudo, a gente fica doente na véspera de fazer uma coisa muito importante, porque aquilo, o nosso subconsciente parte do seguinte princípio: aquilo que está na mente subconsciente, guardada na programação, é o que ele vai fazer. Ou seja, essa programação, ela tende a se repetir independente do que você pensa conscientemente. Por que que ela se repete? Porque ali a nossa mente considera aquilo como seguro.
é automático, não precisa gastar energia, não precisa pensar, é uma programação automática. E aí fica muito mais fácil do nosso subconsciente ficar só repetindo naquilo no automático 95% do nosso tempo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender como a mente funciona e como que é feito essa programação e mais, como que a gente pode agir nessa programação para modificar ela, para alterar ela, principalmente quando ela é muito negativa. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue os primeiros resultados da nossa vida realmente serem de acordo com aquilo que a gente deseja. Realmente serem de acordo com aquilo que a gente quer e não com aquilo que está acontecendo repetidamente, que a gente está só sendo programado e indo como se fosse aí um navio, sem leme ou um carro desgovernado. Então é por isso que eu, essa semana, a jornada da autocura, para quem, ainda não sabe, né, vou falar para vocês que estão aqui, também para quem vai assistir essa live depois, que a jornada da autocura, que é um evento 100% online, gratuito, de uma semana, vai começar na segunda-feira que vem, dia 11. E lá, o que que eu vou explicar para vocês? Como vocês conseguirem aí encontrar os eventos emocionais, que são a raiz de todos os problemas, tanto os problemas físicos, emocionais, de saúde, e também relacionado a todas essas outras questões de procrastinação, de por que que a minha vida não dá certo, por que que as coisas não andam, por que que não funciona, por que que eu sempre me boicoto, por que que eu sempre desisto no meio, tudo tá na mente. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre as crenças limitantes, sobre traumas, bloqueios, conflitos. Então essa semana da autocura, essa jornada vai ser exatamente isso, sobre a gente tomar o controle da nossa vida, o controle das nossas emoções e não simplesmente ficar só ali reagindo às situações que acontecem, porque senão você não vai, planejar aquilo que vai acontecer, você não vai viver, você vai só reagir, espera acontecer algo de ruim, reage, 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 e aí começam todos os problemas, ansiedade, depressão, enfim. E aí, por aí, vocês já sabem o que acontece, né? Fila, sou aluna BH saindo do automático, é isso aí. Vamos sair do automático, sair da Matrix, tanto faz a forma que a gente chama, o importante é a gente saber o que tem na minha mente e a partir de hoje quem comanda isso sou eu. Tem como você entrar, tem formas de você agir na mente subconsciente para você conseguir limpar o que tem lá. Imagina quem teve, no exemplo que eu dei ali para vocês, imagina quem teve uma criação ruim, onde os pais brigavam o tempo todo, onde de repente o pai ou o cuidador ou a avó, sei lá, a pessoa não tinha muita paciência e ficava, ofendendo aquela criança, falando coisas negativas. A programação daquela pessoa é extremamente negativa. E aí, como quem controla nossos sentimentos, nossas ações e aquilo que a gente faz é essa programação, fica muito complicado dessa pessoa conseguir algum resultado na vida. Porque ela está sendo controlada. Ela está sendo controlada. Às vezes ela, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a pessoa está tranquila, ela está bem, de repente ela fica triste, vem uma angústia, ela não sabe de onde que aquilo saiu. Aquilo saiu de alguma interação que ela teve no meio ambiente que fez um gatilho e acionou algum daqueles sentimentos que ela tem lá no subconsciente guardado. Ela não acessa o subconsciente, ela não acessa o pensamento, mas ela acessa o sentimento. Ela sente tristeza, agonia, ansiedade, e às vezes ela não sabe explicar o porquê. Nossa, mas por que que eu tô tão ansiosa? Já teve, várias pessoas, assim, que falam: "Nossa, mas eu tenho, uma condição financeira boa, o meu marido é bom, o meu trabalho é ótimo, eu não entendo porque eu sinto isso, porque eu sinto essa tristeza, essa ansiedade, as pessoas me julgam, falam que: 'Ai, para você nada tá bom'", mas não é isso. É porque quem tá controlando é o que tá dentro, ela não acessa aquilo que tá dentro, é o subconsciente dela. É mais forte e aquilo é inconsciente. Então ela não consegue entender: "Nossa, eu deveria estar feliz", daí ela se sente culpada. Como que eu tô triste? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem gente que não tem, sabe? Então, aí aquilo gera uma ansiedade e as pessoas cobram em volta. Por que que você tá reclamando? Você tem tudo.
Mas não é, as pessoas não entendem que é uma programação, é um trauma, é um bloqueio, é um conflito que tá lá no subconsciente e aquilo precisa ser mudado, aquilo tá controlando a vida da pessoa. Então é por isso que eu escolhi esse tema. Até então eu só fazia, eh, esses eventos para terapeutas ou para futuros terapeutas e não para a autocura da própria pessoa. Mas, como são muitas pessoas pedindo atendimento, muitas pessoas que estão com problema de ansiedade crônica, de depressão, de não ter esse controle da mente, não conhecer como que a mente funciona e ficar nessa situação de estar, passando por essas situações de ficar sentindo tudo isso e não conseguir entender, por esse motivo, para poder ajudar essas pessoas a saírem da jornada da autocura, já com uma mente, assim, diferente, abrir a visão, entender também as leis biológicas, de onde surgem as doenças e etcétera, tudo que a gente vai ver lá na jornada, que eu decidi fazer, esse evento, tá. Então, é um evento que, claro, depois se a pessoa quiser se tornar terapeuta, ela pode continuar comigo nessa jornada, mas ele é um evento para que a pessoa aprenda a entender esses processos que acontecem na própria mente. Até mesmo porque, né, gente, para a gente depois ser terapeuta ou para poder fazer qualquer outra coisa, a gente precisa entender, uma vez que todas as pessoas nessa parte são iguais. Uma vez que eu me entendo, que eu me conheço, que eu entendo como funcionam as minhas emoções, fica muito mais fácil de eu conseguir ajudar as outras pessoas, concordam? Meninas, acho que só tem mulheres aqui, né, vocês que estão aí, coloca aqui para mim, se vocês conhecem esse assunto sobre mente consciente, subconsciente e como que funciona essa interação do pensamento, sentimento e a criação da realidade. Se alguém já ouviu falar sobre isso ou já estudou sobre isso, coloca só eu aqui no comentário, ou então coloca, não, quem nunca ouviu coloca não, só para eu saber aí quem já tá familiarizado com esse assunto, quem não tá? Só para eu saber aqui. Vou tomar uma aguinha enquanto isso, enquanto vocês me respondem. Coloca aí, gente, vamos conversar. Isso aqui é um bate-papo, tá? É um bate-papo, é uma interação. Coloca aí quem. Se você já conhece esse assunto, já ouviu falar, você coloca eu. Senão você coloca não, tá? E aí eu já sei mais ou menos vocês. Então veja só, nós somos, eh, todos iguais, nós somos, assim, a forma mais elevada da criação de Deus. Nós temos uma mente maravilhosa, uma mente incrível, só que nós podemos criar sim, o tipo de vida que nós queremos, porque nós somos sim, a mais alta forma da criação de Deus. E a gente só precisa entender claramente como que funciona a nossa mente. Então a gente precisa entender o funcionamento, porque todas as outras criaturas do planeta, essas criaturas elas estão completamente familiarizadas com o ambiente, porque elas não têm algo que nós temos. Nós temos um diferencial, porque somente nós somos as únicas criaturas do planeta que estamos assim totalmente desorientadas no nosso ambiente, que nós temos as faculdades mentais. E por que nós temos isso? Que nós temos a capacidade de criar o nosso próprio ambiente. Os outros seres, eles não têm essa capacidade de criar o próprio ambiente. Então, eles estão totalmente familiarizados com o ambiente deles. É aquilo e pronto, acabou. Nós não. Nós podemos criar o tipo de vida que nós queremos. Agora, nós não aprendemos isso na escola, infelizmente. Né? Nós não aprendemos isso na escola, não aprendemos isso na faculdade. E se a gente não aprende isso em casa, as chances são que não vamos aprender isso, vamos passar a vida toda sem entender como que isso funciona e simplesmente ali vivendo no automático, sendo levado pelas situações. Então eu já estudo isso há muito tempo e principalmente sobre a questão da ansiedade. Muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia com ansiedade, até estão chamando de ansiedade de o mal do século, né? Porque muitas pessoas estão lá usando drogas, tomando remédios, tudo para aliviar esse problema. Mas quando uma pessoa começa a entender como que funciona a mente dela, ela tem a total
capacidade de eliminar essa ansiedade, ou melhor, de substituir por outra coisa, bem melhor, né. Eu tenho a capacidade de fazer isso e você também tem. Mas para isso, a gente precisa entender a mente. Então, isso que eu vou passar aqui para vocês é uma das coisas mais incríveis que eu aprendi, que é sobre essa questão dos paradigmas. Eles estão fixados lá na nossa mente e eles vão continuar operando da mesma maneira até que a gente mude esse paradigma. Enquanto a gente não muda esse paradigma, nada muda. Mas quando nós falamos dessa questão das mentes, do paradigma, tal, muitas pessoas não entendem. Então elas preferem ir no psiquiatra, ir no psicólogo, ir aqui e ali. E eu não estou falando nada contra essas pessoas, muito pelo contrário. Tem muitas alunas que são psicólogas, fisioterapeutas, enfim. Mas a questão de você não ter esse conhecimento e de você terceirizar isso, e você não entender absolutamente nada do que acontece com o seu corpo e com a sua mente, faz com que você nunca melhore, porque você vai lá na pessoa, a pessoa vai e faz um trabalho com você, beleza. E aí você volta para casa, depois você continua tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e você continua acessando aquelas informações que estão lá no seu subconsciente e passando aquele efeito ali, o efeito que você tem do tratamento, você vai se esforçar e tal, mas qual a tendência do nosso cérebro? Sempre voltar aos velhos hábitos, aos antigos hábitos. Por quê? Porque é economia de energia. Para o nosso cérebro não é interessante aprender nada novo, não é interessante fazer uma programação totalmente diferente, dá muito trabalho. Entende? O nosso cérebro é o maior preguiçoso que existe. Ele só quer saber de manter a gente vivo. Ele tem já milhares de funções vitais para ele cuidar e tomar conta. Então ele não quer, por exemplo, eu vou trocar essa informação porque essa aqui não está me deixando prosperar. Não, eu vou trocar essa informação porque essa aqui me deixa ansiosa. Não, ele quer que você continue rodando o velho e antigo e conhecido programa. O ser humano, ele gosta daquilo que é conhecido. Por isso que às vezes a gente fica em várias situações, emprego que você não quer mais, relação que você não quer mais, porque é conhecido. A nossa mente quer o conhecido. Mas, às vezes, aquele conhecido é justamente o que está te fazendo mal. O conhecido é justamente aquilo que não está deixando você evoluir. Então, por isso que a gente precisa entender essas partes da mente, digamos assim. É, quando a gente fala em mente, nós estamos falando, a pessoa imagina o quê? Quando eu pergunto para a pessoa, imagina uma mente, o que vem na sua cabeça? Se você é como todas as outras pessoas, você vai ter uma imagem do cérebro, certo? Mas o nosso cérebro representa a nossa mente tanto quanto a nossa unha do pé. Porque o cérebro é uma coisa e a nossa mente é outra. O nosso cérebro ele é incrível, ele é magnífico, mas ele é uma estação ali eletrônica e que ele vai ativando, conforme a gente pensa, ele vai ativando as células, né, e alterando a nossa vibração. Agora, a mente é outra história. A mente, imagine a mente como se ela fosse assim uma bola e ela fosse repartida no meio. Então, a parte de cima é a nossa parte pensante, que é a mente consciente. E a parte de baixo é o nosso subconsciente. Tá? Então, assim, dessa forma, tendo essa imagem da mente, fica mais fácil de entender como que ocorre essa situação do paradigma, do pensamento, enfim. Então, dividindo ali no meio, na parte de cima, a metade superior é a mente consciente e a metade inferior é a mente subconsciente. Então, a mente consciente é o quê? É a mente pensante, é a mente que tem os desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, é onde tem os nossos sonhos. Né? Então, ela tem a capacidade de escolha, de escolher. Já a mente subconsciente, ela não tem essa capacidade. Então, qualquer ideia que está ali, nessa mente aqui embaixo, subconsciente, ela vai se expressar através do nosso corpo,
porque o nosso corpo nada mais é do que um instrumento da mente. Agora, eu não tenho como acessar conscientemente essa outra parte da mente, elas são separadas. Então eu penso com a mente consciente, que é a parte de cima, porém, o que eu penso nem sempre coincide com o que eu tenho na mente subconsciente. E se essas 2 mentes não estão em harmonia, se eu quero uma coisa, desejo uma coisa para minha vida, mas lá na minha mente subconsciente eu tenho outras programações, eu vivo um eterno conflito, eu vivo uma eterna ansiedade, eu não estou feliz, porque eu quero e desejo uma coisa para minha vida e a minha programação diz outra. E aí eu tô lá andando em círculos, repetindo aquele programa que não me serve mais e não consigo avançar na vida, né. Então, se vocês conseguiram entender, eu dei uma, claro, uma pincelada, assim, bem rapidamente sobre esse assunto, porque nós vamos ver tudo isso mais aprofundado lá na jornada da autocura, como eu expliquei para vocês, mas só para vocês entenderem o porquê que é tão importante a gente ter esse domínio dessa mente. Porque eu penso, desejo e planejo com o consciente. Porém, quem programa aqui e quem comanda as minhas ações, vou dar um exemplo, prático. Eu planejei que amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu vou fazer blá-blá-blá, tá. Aí, a minha mente subconsciente não concorda com aquela programação. A informação que tá aqui, que é legal, é bom acordar 10 horas da manhã. Acordar 5 horas é terrível. Então, alguma coisa vai acontecer, ou eu vou fazer algo, eu vou perder a hora, eu vou me atrasar, o relógio não vai despertar, alguma coisa, eu vou dar um jeito de me boicotar e não vou conseguir acordar às 5 da manhã. Porque o programa precisa continuar. A mente sempre vai fazer de tudo para que aquele programa que está ali seja cumprido, para ela provar que aquilo porque assim, para ela é bom para você aquilo, ela não consegue julgar o que é positivo, negativo, certo ou errado. Então para ela é bom, então ela quer de qualquer maneira que aquilo se repita. Então o que que nós podemos fazer a respeito disso? Que é o que vocês devem estar se perguntando. Como nós não conseguimos então acessar a mente com os nossos pensamentos e nós não controlamos tudo que penetra naquela mente, consciente ou não, subconsciente ou não, e o nosso paradigma, a nossa programação está lá fazendo com que a nossa vida, né, não melhore e tal, enfim. Nós podemos fazer o seguinte: nós podemos trocar a programação, certo? Como que eu identifico o que que precisa ser trocado na minha vida que não está funcionando? Muito simples. Como que está a sua vida hoje? Quais áreas da sua vida que você está tendo dificuldade? Quais áreas da sua vida ou qual é o sintoma que você está tendo? Você está sentindo ansiedade? Você está tendo depressão? Você, foi diagnosticada com alguma doença? Você está conseguindo prosperar no seu emprego, no seu relacionamento? Qual área da sua vida que está uma nhaca? Entenda qual área que está com problema e, consequentemente, você tem uma programação que não condiz com aquilo que você deseja nesta área. Se o teu relacionamento não é bom, e aí você separou, e aí você arrumou outro, e o teu relacionamento tá ruim de novo. E aí você arrumou outro namorado, e aí você cansou de arrumar namorado, decidiu ficar sozinha. "Ah, eu tenho o dedo podre, não vou mais namorar ninguém". Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, né? "Ah, eu tenho dedo podre". Não, ninguém tem dedo podre, mas talvez você tenha uma crença lá no seu subconsciente de que você não se ama. Se eu não me amo, ninguém vai me amar, porque eu não mereço. Então eu vou dar um jeito de estragar aquele relacionamento, porque eu não mereço ser amada. Só que a gente faz isso tudo
inconscientemente, mas a gente faz. A gente dá um jeito de estragar, brigar, não sei, qualquer coisa. Mas se a programação é: "Eu não mereço ser amada", se aquela pessoa está me amando é porque tem alguma coisa de errado, concorda? Então a única solução para isso não é todos os homens do planeta que não prestam, não é que você não tem sorte ou que você tem o dedo podre, não, é porque você precisa trocar aquela programação. Você precisa começar a ter uma programação de: "Eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu mereço ser amada, eu sou, o sonho de alguém", né. Por que não? Com certeza eu sou o sonho de alguém, alguém tá ali, né, o sonho daquela pessoa é encontrar alguém como eu. E aí a gente começa a trocar essa programação, para que a gente mude, e essa programação a gente precisa trocar ela, não é simplesmente só pensar isso, não, a gente precisa fazer toda uma questão para trocar, por quê? Porque é uma programação que está enraizada, se repetindo ano após ano, desde que você tinha lá 7 anos de idade. Então você precisa trocar aquela programação e fazer com que essa nova programação se torne um hábito. O hábito nada mais é do que a repetição do programa. Só que nós não precisamos ser controlados pelos nossos hábitos, nós podemos adquirir novos hábitos e colocá-los na nossa mente subconsciente. É fácil fazer isso? E não é. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, não é difícil, mas dá um pouquinho de trabalho, porém, uma vez que aquilo se torne um hábito, ele vai se repetir automaticamente para o resto da sua vida. E qual é a diferença? Eu podia controlar os meus pensamentos e tentar controlar os meus sentimentos e ficar no presente e tal, que realmente quanto mais a gente fica no estado de presença, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porém, que nem eu falei para vocês, a gente fica 5% do tempo no estado de presença. Então, os 5% eu estou controlando ali as minhas ações, os meus pensamentos. Quando eu começo a pensar, eu já entro no automático de novo. Mas se o meu 5% consciente, eu estou pensando, e os outros 95 do meu programa eu limpei, certo? E coloquei aquilo que eu realmente desejo, troquei o paradigma, então eu vou ficar 100% do tempo emanando, vibrando e fazendo aquilo que eu quero para minha vida. Então essa é a diferença da pessoa que consegue alcançar seus objetivos, a pessoa que consegue ser feliz no relacionamento, a pessoa que consegue ser saudável. Qual é a programação que você tem lá? Eu sou doente, a minha mãe teve câncer, então eu tenho que ter, porque é hereditário? Qual é a programação que você tem aí na sua mente? Você já parou para pensar nisso? Eu vou ficar doente quando eu tiver 60, 70 anos, porque quando a pessoa fica velha, ela precisa ficar doente, porque é uma regra, velho é doente. Gente, tem pessoas que têm essa programação. Lembra que eu te falei que ela é inconsciente, ela foi colocada por outras pessoas. As pessoas que vocês assistiam, que cuidavam de vocês, na escola, onde vocês estavam até os 7 anos, vocês viram diversas programações. Vocês não tinham filtro naquela época. Então entrou coisa boa, entrou coisa ruim, mais coisa ruim do que coisa boa. E aí, então, nós somos controlados por essas crenças. Essas crenças, esses bloqueios. Outras coisas são os conflitos. Os conflitos vão causar as doenças. Fora essas crenças que eu estou falando aqui, da questão do paradigma, nós temos também os conflitos, que estão lá nas nossas memórias celulares, gravadas, aquela informação no cérebro de eu preciso fazer isso, eu preciso sentir aquilo. Toda vez que você passou por um evento agudo, inesperado, sentido sozinho, que você levou aquele susto, e você aquilo pegou você de surpresa e ficou gravada aquela informação em forma de gatilho. Nós vamos ver isso daí também lá na jornada, que são as 5 leis biológicas e como que o nosso corpo reage, então, a esses eventos emocionais impactantes, tá. Então, todas essas crenças, todos esses conflitos e todos esses bloqueios, a gente precisa trabalhar neles para conseguir entender, porque é exatamente isso que vai manifestar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso relacionamento, é tudo que acontece, as oportunidades que aparecem, né. Então nós podemos, né, a boa notícia é que nós podemos programar a nossa mente, nós podemos limpar o nosso subconsciente, nós podemos
mudar essa programação, nós podemos resolver esses conflitos que estão lá, emocionais, identificar essa raiz, limpar, dissolver e ter ali a vida que a gente tanto deseja. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na jornada. Então, essas lives aqui de aquecimento, elas vão ser mais curtinhas, vão ser, assim, introduções aos assuntos que nós vamos falar lá, tá, mas elas são também muito valiosas, porque eu já vou dar o conceito aqui do que é, e aí lá nós já vamos entrar mais profundamente no assunto e também em algumas práticas. Então, se vocês não assistem aqui essa aula, se vocês não entendem, essas explicações, quando a gente for fazer a prática lá, ou quando a gente entrar no assunto um pouquinho mais avançado, vocês não vão conseguir entender. Então, por isso que eu tô fazendo, então, aqui nós já estamos até encerrando, né, já deu 35 minutos, então a gente faz aqui entre 35 e 40 minutos, aqui essas lives de aquecimento, todos os dias às 19h09, eu espero vocês aqui, tá? Ruth tá falando que ela não consegue lembrar nada da infância, gostaria de saber se tem como recuperar. Ruth, assim, você não precisa lembrar, tudo da sua infância, porque a gente consegue tratar sem que você lembre. Né, porque muitas pessoas não lembram. Esses conflitos que a gente sofre, esses programas, muitas vezes tem uns que ocorrem até intrauterinos, então não vai ter como você lembrar. Você estava às vezes até no útero, a tua mãe levou um susto, alguma coisa assim, mudou a química do corpo dela, você já sentiu perigo e já teve um conflito. Então, a gente não vai conseguir lembrar, mas não tem problema, a gente trata, porque ele reflete na nossa vida de hoje. Por isso que eu falei que o exercício dessa aula é: vamos pensar, vamos anotar quais são as dificuldades que eu tenho na minha vida hoje. Eu tenho dificuldade no relacionamento, eu tenho ansiedade, eu tenho alguma doença, eu tenho dificuldade em lidar com determinada pessoa, eu tenho dificuldade em dizer não, eu tenho complexo de inferioridade, eu preciso da aceitação dos outros, eu preciso da opinião dos outros para fazer as coisas. Como que tá a minha vida financeira? Eu tô prosperando, eu tô ganhando dinheiro, eu tenho coragem de cobrar se eu sou terapeuta, porque muito terapeuta não tem coragem de cobrar, porque, enfim, né? E aí por aí vai. Anota, porque isso é um reflexo dessas questões que estão guardadas lá. Porque você tratando essas questões, você não precisa lembrar exatamente do evento, você tem como tratar sabendo que isso é algo que está lá com certeza absoluta, porque o reflexo na sua vida, principalmente quando você tem uma situação que se repete, por exemplo, problema financeiro ou uma outra situação que está se repetindo sempre no relacionamento, situações que se repetem são o programa que você está repetindo. Você está fazendo, vivendo aquele programa, e é por isso que você não sai dele. Entende? Porque você tem uma crença, um bloqueio ou um trauma lá, com certeza absoluta. E você não precisa lembrar exatamente o que, que é. Tá? Então, a gente consegue tratar mesmo que você não lembre. Claro que, quando nós vamos ali falar da medicina germânica, das leis biológicas, a gente tenta encontrar o evento agudo, inesperado e tal, mas esses da infância já são muito mais difíceis de você lembrar, porque você era totalmente subconsciente até os 7 anos. Quando é dos 7 anos para frente, a gente tenta lembrar a maioria deles. Às vezes a gente consegue, fazendo ali uma reprogramação, né, voltando lá no evento, tal, e fazendo, assim, aquela regressão. Mas se você não lembrar, não tem problema, porque o tratamento funciona da mesma forma, uma vez que ele tá até hoje ativo na sua vida, porque ele ainda tá fazendo com que o programa se repita e com que você não tenha o resultado que você deseja. Então a gente limpa aquilo ali, coloca uma outra informação no lugar e o que vai passar a funcionar na sua vida daqui para frente é essa outra informação, essa informação nova que você colocou da forma que você queria, em forma de meta. Inclusive, a gente faz isso com o método SARA, que eu vou explicar para vocês também. Lá na jornada tem uma live que eu vou falar sobre esse sistema. Eu não lembro se é qual dessas aqui de aquecimento que é, tá? Mas não tem problema, porque vocês precisam participar de todas, porque vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão de parabéns, vocês que estão aqui comigo. Porque muitas pessoas acham que sabe o quê? É só você se inscrever. Você vai lá ver, tem centenas de pessoas inscritas, mas as que vêm para a live são poucas. Porque essas que estão na live vão ter a transformação. As outras acham que só de clicar no botão e se inscrever, elas já tiveram, tá tudo certo, já se transformaram. E aí, daqui 1 ou 2 ou 3 semanas, a vida delas continua uma merda, tá? Desculpa, mas estou falando com toda a sinceridade do mundo. Porque não adianta se inscrever, não adianta comprar um curso, não adianta. O que adianta é você participar, é você ouvir a informação, é você pagar o preço. Você precisa pagar o preço para você ter a transformação. E pagar o preço é você, pelo menos, sentar aqui e prestar atenção e entender.
E muitas pessoas, não tô falando vocês aqui, olha, honro vocês que estão aqui comigo. Sinceramente, porque vocês estão aqui até, ó, 39 minutos e 50, porque vocês realmente querem essa transformação. E eu garanto para vocês que vocês já vão sair de outra forma, ficando comigo essa semana e mais a semana que vem na jornada. Agora, eu espero realmente que as pessoas participem e entendam, porque, sério, gente, sabe qual é a porcentagem de pessoas que compram o curso e que terminam o curso? Eu acho que é menos de 10%, se não me engano, o Hotmart passou para nós. Não o meu curso, todos os cursos online em geral, menos de 10%, porque a pessoa pensa que comprar o curso já é suficiente, ela já, ai, comprei, pronto, já tive a transformação, tô ótimo. Infelizmente não é assim. Bom se fosse, né? Ah, seria muito bom se fosse. Aí a gente só saía comprando curso, nossa tia aula e já, né, melhorava a vida. Mas não é. Tudo tem um preço. E a gente recebe as coisas do universo, porque isso é uma lei universal, de acordo com o nosso merecimento. Então, se eu estou aqui, se eu estou abrindo minha mente, se eu estou assistindo as aulas, se eu estou aprendendo, eu vou ter uma transformação na minha vida. Principalmente se eu compartilho aquilo com as pessoas, eu transbordo na vida do outro, eu ajudo outras pessoas. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, muito obrigada a todos vocês que estavam aqui hoje. Amanhã nós nos encontramos aqui também, nesse mesmo horário, tá? Às 19h09. E mais uma aulinha dessa aí de 35, 40 minutos, rapidinho, com mais algo muito importante que nós vamos aprofundar lá na jornada da autocura. Tá bom, meus amores? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.